eu discordei de todos os meus comentários. E o pessoal ainda reclama muito Muito. sobre o Pro Evolution Soccer? O pessoal manda muito. Reclama do Pro Evolution Soccer, reclama do eFootball, reclama do meu comentário, reclama da narração e velho, até porque vivemos dias de muita impaciência, muita intolerância. Eu não quero dizer aqui no caso específico ignorância, Sim. porque o ignorante aqui no PES, no Pro Evolution Soccer, no eFootball, sou eu, porque é aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe como eu falo. Então assim, pô, como é que é você jogando? É inacreditável, eu consigo jogar pior o videogame do que eu jogo na realidade o futebol. Eu sou um cara, um craque, um bagre ambicanhoto, eu chuto mal com as duas, por isso que eu sou goleiro. Até não sou mau goleiro, mas hoje eu seria um goleiro muito pior, porque eu teria que trabalhar com os pés, e os meus pés absolutamente não trabalham. Se de fato eu trabalho muita coisa, os pés não trabalham. Mas assim, a gente é acostumado. E não quero falar por mim, Mauro, e nem para os meus colegas, odeio o corporativismo, mas a gente vive dias de muita intolerância. As redes antissociais têm muitas coisas boas e tem, e aqui a gente está num ambiente para isso, é um ambiente que talvez a gente não pudesse há alguns anos poder conversar, trocar uma ideia. Agora a gente tem vários, e que é legal que você pega o seu tablet, pega o seu celular, smartphone, você pode acessar uma Globo, pode acessar um canal do YouTube, pode acessar o nosso papo, você pode ter conteúdos os mais legais, os mais variados, os mais nichados, e você pode falar e fazer tudo quanto é coisa, e no que é mais importante hoje, que é debater. Eventualmente combate, eventualmente embate, mas parece que é só porradaria. Então aquela coisa, pô, você quer o chocolate? Quero. Preto ou branco chocolate? Não, eu prefiro branco. Seu vendido. Porque, não, o chocolate só pode ser preto. Não, pode se gostar. E eu gosto de chocolate preto, mas eu, pessoalmente, até prefiro branco. Não, você não pode. Isso é Nutella contra gigantesca bobagem. Isso tem que ser raiz. Cara, pode ser o que quiser. Se quiser gostar Beatles, que eu prefiro, o Rolling Stones, sim. Mas, inclusive, eu amo os dois. Amo os Stones, amo os Beatles. Gosto de pizza mozzarella, gosto de calabresa, odeio portuguesa. Cara, coentro eu não consigo comer porque tem uma reação alérgica, a gente tem rinite. Velho, são situações e circunstâncias da vida. Algumas a gente controla, algumas são de gosto, outras a gente não tem o que fazer. Daí é você achar que outro é vendido, que é venal, que não presta, que não teve cultura, não teve acesso à educação. É uma outra gigantesca discussão. E a gente consegue descortar de tudo. Então, por exemplo, sei lá, essa água de coco, que é a que eu normalmente tomo, que nota você daria pra ela? Eu daria, sei lá, 8,5. Pá, porque não der 9? Porque eu quero dar 8,5. Sim. E se eu quiser dar 2, tá valendo. É questão de gosto, é questão química. E hoje a gente não consegue dialogar. Ou quando dialoga, sai na porrada sempre. Ou ainda em nome dos algoritmos e dos algarismos, você fala, né, vamos pra porrada, vamos levantar a mesa, quebrar o estúdio, vai dar uma repercussão. Não, cara. É a ditadura da contundência, do barulho, do caps lock. Vamos tentar conversar. Às vezes pode não ser nada muito legal, muito atraente, atrativo, mas às vezes a conversa é de um nível um pouco mais elevado. Ou, no caso, é uma conversa. E olha que eu falo pra caramba. Mas assim, vamos trocar ideia, vamos falar. E se a pessoa reclama ainda da água de coco que você gostou e ele não gosta, ainda ok. Às vezes a pessoa se indigna porque você não gosta de um filme que ele gosta. Isso. Agora, no Pro Evolution Soccer, por exemplo, às vezes o cara deu um chute, passou perto da trave. Né? Aí você fala assim, lá, você comentando, passou longe, mas a culpa não é sua, a culpa é do programador. É do programador. E o cara vai xingar você. Por exemplo, eu nunca vou esquecer as primeiras gravações com o Silvio Luiz em 2010 pro PES 2011. O Silvio Luiz se incomodava muito com isso, muito, né? Mas é assim, eu entendo que é uma questão que acontece. Eu lembro direitinho que o nosso diretor, que era um cara genial, todos os nossos diretores que trabalharam nos estúdios de gravação do PES foram caras brilhantes, viraram até amigos. Eu tinha lá um roteiro, porque só para tentar explicar, é um roteiro feito em Tóquio, em japonês. Aí ele vai para Dublin, onde ele é traduzido do japonês para o inglês, e aí depois de Dublin, na Irlanda, ele vai para 7 ou 8 países que fazem a localização, ou seja, faz em italiano, em alemão, espanhol, enfim, e português do Brasil. Também faz português de Portugal. E aí, vindo de Dublin para o Rio de Janeiro, para São Paulo, ele é traduzido para o português do Brasil. Por um cara, inclusive, Bárbara Michel, que trabalha com a gente há alguns anos. Então, pensa, começa em japonês, vai para o inglês, e do inglês vai para o português, e aí vai para a mão agora do Milton Leite, e para minha mão, e a gente sai gravando, vamos gravar agora em outubro. Então, você pode ter o Lost in Translation, você pode perder alguma coisa da tradução e do espírito, até, digamos, do legislador, do criador do game. E fora isso, tem essa chance de dar uma bugada e acontecer mais e cada vez acontece menos no nosso game e também no concorrente, de que pode acontecer uma situação inusitada como a que eu perguntei para o nosso diretor lá em 2010. Vem cá,
Aqui a cena tá dizendo que é um jogador que não é grande coisa, não é um craque, não é um gênio. Para falar a verdade, pelo que tá escrito aqui, é um jogador limitado, perde um gol feito, perde um gol na cara do gol. Então eu posso dar zoada nele? Ele falou, pode. Eu posso falar que é questão de DNA? Eu falei, pode. Aí o que aconteceu? Isso aconteceu com o Messi, com o Cristiano Ronaldo. Aí não dá, né, velho? E acontecia, Mauro, sua anta. Você fala que o Messi perde gol por questão de como DNA. Se a culpa fosse sua. Minha, né? O Messi que é o Pelé desse planeta, porque Pelé é de outro universo. Falei, aconteceu 2 ou 3 anos, ou 3 edições do PES, depois foi consertado e não deu mais. Então, assim, até nos últimos anos, até por experiência, milhagem, rodagem, o que eu tento fazer? Falar, eu vou evitar algumas, digamos, deixar a coisa mais pormenorizada, porque pode dar essa bugada. Sim. Pode ser num lance que não é um perna de pau, um bagrecéfalo como eu, pode ser um craque, um gênio que perde um gol. Então vamos tentar dar segurada. Mas eventualmente acontece, né? Mas é muito divertido, velho, porque uma vez eu tava, já há algum tempo, meus filhos jogando com amigos, né, o PES, e aí eu resolvi ouvir os meus comentários, eles jogando. Eu discordei de todos os meus comentários. Se eu estivesse comentando ao vivo o jogo, como a gente fez vários eventos com a Konami pro PES, agora pro eFootball, eu não faria aquele comentário. Se eu faria um comentário completamente diferente, eu não falaria nada, né? Então, assim, se a gente discorda da gente mesmo, ok. Aliás, algo que eu faço também, rádio, TV, jornal, internet e tal, ultimamente, que é o seguinte, ultimamente não, desde os meus 35 anos como jornalista esportivo, eu concordo com uns 80% do que eu falo ou do que eu escrevo. Os outros 20% não. E eu tô falando do que eu falo e do que escrevo. Porque do que eu penso, eu discordo mais ou menos de metade do que eu penso. E entendo que, antes de a gente falar, a gente precisa dar uma pensadinha. Claro. Quem fala o que pensa, não pensa no que fala. E depois tem que pedir desculpas, depois tem que... é um ataque de sincericídio, sinceridade nem sempre é uma virtude. Tem momentos até uma questão de empatia, de respeito a outra pessoa, ao momento... Que nem você acabou de mostrar que você é um cara empata e respeituoso em relação à situação do meu pai que tinha morrido e tal. Podia... a gente pode falar, trocar uma ideia, mas isso é empatia, isso é humanidade, né? E muitas das coisas que eu falo, por exemplo, sobre humanidade... que o pessoal fala, é só política, não, é política, economia, o que seja, tal, sociedade, cultura, educação, esporte, música, tal, cinema. Eu gosto de falar mais de humanidade do que, sobretudo, de política. Se você for ver todas as minhas manifestações em redes sociais mais políticas, quase todas elas, sob a minha ótica, sob o meu viés, eu falo muito mais de humanidade do que política. Por quê? Porque eu entendo, primeiro, não entendendo de política, tenho a pretensão de entender um pouco mais de humanidade, de subir em cima do muro para ver os vários lados da questão, e porque tem horas que a gente pode falar, tem horas que a gente pode discutir. Meu filho chegava com um desenho lá com 4, 5 anos, pai, olha que legal esse carro. Eu falei, filho, ainda bem que você falou que isso é um carro, isso aqui parece, sei lá, um tijolo, e moleque, você nunca vai ser o Van Gogh, tá? Tenta estudar porque você não vai saber desenhar. Cara, estou sendo sincero? Estou falando a minha verdade, que também é discutível, cada um tem a sua? Ok. Mas é legal isso? Eu acho que não. Ah, não, mas você coloca o pé no chão, mostra, dá a real. De repente é a minha real. Sim. Né? Eu usei até o exemplo do Van Gogh, que era um cara que não era, assim, digamos, tão respeitado, tão admirado como ele deveria ser em vida, né? E depois virou o gênio que, para dizer a verdade, ele já era sempre. Então, assim, por que eu vou impor a minha verdade sobre alguém? Por que eu vou ser, entre aspas, ou sem aspas, sincero? Né? Então, de novo, um momento de timing, de saber a hora de falar. E, de repente, o timing, eu sei, outra pessoa não sabe, até porque eu não sei plenamente se outra pessoa está pronta, apta a ouvir. E a pretensão minha, eu sei falar, não, eu sei o tempo devido. Tem gente que prefere que seja na lata, na cara, na hora, ok. E aí eu tento pensar nesse conceito da empatia, eu tento me colocar do outro lado. Até como jornalista, não só como cidadão, não só como pessoa. O jornalismo é a busca da melhor versão possível dos fatos. E é você a tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, por isso que eu falo, eu tento subir em cima do muro. Meus lados costumam ser muito claros. Quem me conhece mais ou menos sabe para quem que eu torço, quem que eu voto, quem que eu não voto, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas eu tento subir em cima do muro para ver vários lados da questão, para poder tentar entender o outro lado. Tentar enxergar o outro lado, apesar da minha miopia, do meu astigmatismo, da minha presbiopia, agora do meu glaucoma. Eu tento enxergar. Vou enxergar sempre? Não. Vou ter que usar outros sensos para ter sensibilidade? Sim. Mas me parece que essa questão da empatia é algo que devia ter e que, lamentavelmente, a gente não tem mais. E a geração que mais fala de empatia e a que menos aplica, eu tenho a impressão. Velho, eu vou dizer uma coisa. A gente fala muito sobre empatia, tá? Ponto. Mas é verdade. Mas não quero dizer só geração... Aliás, outra coisa que eu não sei. Geração Y, alfa, G, geração ovo frito. Eu não tenho ideia.
Eu não sei, é outra das minhas burrices em culturas, né? Não sei. Mas eu também não gosto de ter conflitos geracionais. Até porque a gente faz parte dessa geração, ou pior, ou mais responsável, ou irresponsável de nossa parte, a gente criou essa geração, né? Tô com 58 para 59 agora em setembro. Tenho filhos enteados, 5. Os meus enteados eu peguei dos 9 aos 13, né? Os 3 maravilhosos que eu considero como filhos. Com todo respeito, claro, ao pai deles, fora os meus filhos que têm 23 para 24, outro 26 para 27. Assim, eu sou responsável por eles também. Claro. Pela educação, pela cultura, pelo acesso a isso, tal, a formação, mas cada um, claro, tem o livre-arbítrio para fazer o que quer, e eu sempre deixo muito claro que eles podem fazer o que quiserem, desde que palmeirenses. E graças a Deus, a parte palmeirense, sim. A outra, acho que talvez eu tenha extrapolado. Eu tinha sido mais avô do que pai, liberei demais. Mas mesmo assim, de novo, a gente, mais de novo, acaba sendo um substantivo realmente abstrato essa questão da empatia. Não, precisamos ser empatas. Tá, o que você faz por isso? Quase nada, vai se fuder, se vira. É assim, a gente fala e não faz. Exatamente. Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.